Ensinamento de Meixo Sama. Pergunta número 13. Ministro, ao ministrar em Jorei, há pessoas que sentem calor, especialmente nas mãos, e logo descobrem qual é o lugar afetado por algum problema. Outras já não têm esse mesmo dom. Também há aquelas mais sensíveis que, após terem tocado em mortos, deixam de sentir calor nas mãos por um período de uns 10 dias, mas que depois, pouco a pouco, acabam readquirindo a sensibilidade. Por que isso ocorre? Meixo Sama. O certo mesmo é sentir calor. Caso contrário, ou seja, se a sensação sentida for de frio, isso é sinal de que a pessoa pertence à linha espiritual da Lua. Há ainda aqueles que possuem um sexto sentido bastante aguçado, e nesses casos, tais pessoas também mostram ter bastante sensibilidade nas mãos. Mas, esforçando-se no sentido da busca por um aprimoramento contínuo e cada vez mais profundo, todos serão capazes de atingir certo nível de sensibilidade nas mãos. Contudo, os que ministram Jorei em muitas pessoas, uma depois da outra, nem precisam se preocupar com essa sensação, porque isso é um processo cansativo que inclusive requer um certo esforço. Eu mesmo jamais procuro ativar esse fenômeno, pois já sei de antemão que minhas mãos irradiam muita luz. Com referência ao toque em mortos, desta atividade, sabe-se que as máculas de quem falece permanecem em seu cadáver. Então, quando alguém toca em um cadáver, absorve tais impurezas, que acabam bloqueando a sensibilidade de suas mãos. Sensibilidade essa que só virá a ser recuperada após essa pessoa eliminar do próprio corpo todas as impurezas que absorveu. E esse período de eliminação demora alguns dias para se completar. E foi justamente por isso que Deus avisou para não se tocar em mortos. Pergunta número 14. Ministro, ao ministrar em Jorei, algumas pessoas sentem cansaço, o coração acelerado ou ainda chegam a perceber como algo estranho e angustiante o sofrimento daquele que está recebendo. Meixo Sama. Isso realmente pode chegar a acontecer e trata-se do encosto de um espírito trazido pelo receptor do Jorei, que acaba passando para o ministrante naquele momento. Pergunta número 15. Ministro, às vezes estou ministrando Jorei e sinto sono. Por quê? Meixo Sama. Não precisa se preocupar, porque o importante mesmo é manter-se calmo sem se irritar. Os casos de sono normalmente ocorrem quando aquele que recebe o Jorei está com o espírito encostado que não está gostando da ação da luz divina, o que o leva a tentar fazer com que tanto o ministrante quanto o receptor durmam. Pergunta número 16. Ministro, dependendo de quem ministra o Jorei, quem o está recebendo sente uma diferença de vibração. Por quê? Meixo Sama. De fato, é grande a diferença de vibração, dependendo de quem ministra o Jorei, fato que se relaciona à ligação espiritual entre receptor e ministrante, e também ao sono de ambos, que por sua vez devem procurar manter o coração, o pensamento e a vontade centrados no poder da luz, que está sendo canalizada para a salvação de alguém. Também pode-se notar a diferença vibratória existente entre um ministrante novo e um mais antigo. Inclusive, ainda há um ponto a ser levado em consideração, a fé do ministrante. Portanto, são vários os fatores que podem determinar diferenças na vibração do Jorei. Então, a atitude mais correta consiste em nunca se procurar definições, já que, de repente, tudo pode mudar. Ou seja, o sono em bom pode vir a se transformar em negativo. Uma fé bem firme pode sofrer um abalo, ou ainda a possibilidade de haver queda no nível espiritual de um membro antigo.
Meixo Sama deixa tudo tão explicadinho, né? Que até as perguntas que o pessoal faz, né? E ele vai respondendo. Queria saber se vocês já tiveram alguma dessas experiências, né? De sentir a mão esquentar, ou estar ministrando jorei em alguém e sente alguma coisa estranha, né? Porque ele fala que às vezes tem algum encosto, às vezes não é que tem um, às vezes tem vários capirotinhos junto, né? Entendeu? E aí você vai fazer jorei na pessoa. Por isso que a gente tem que estar centrado, fazer oração quando chega, porque a gente não sabe a pessoa que vai receber jorei como que ela está, né? Então, mesmo às vezes uma pessoa conhecida que está aqui, que é membro, tudo, às vezes a pessoa pode chegar da rua com alguma coisa, algum problema que teve, chega trazendo alguns junto, né? É bom, porque todos recebem luz, né? E resolve. Mas a gente ficar atento que essas coisas acontecem, né? Na hora que está fazendo o jorei, a gente sentir às vezes algumas reações. Uns sentem mais, outros sentem menos, né? A mão esquentar é uma coisa assim muito sutil, que dá para perceber muito facilmente a mão esquentar, né? Porque você, só de tocar em você mesmo, não precisa nem, só em tocar em você mesmo, você está ministrando o jorei com uma mão, de repente você toca em você, você fala, nossa, está quente, você sente aquilo esquentar, né? Então é a luz de Meixo Sama cada vez mais forte. Então, aqui tem bastante perguntas, bastante respostas, bastante ensinamentos. A Artes do Jorei tem volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Então, estudar para entender o jorei. Cada dia que passa, a gente aprende mais um pouquinho. A gente pensa que já sabe tudo, mas cada dia chega alguém com um problema diferente, uma situação diferente, e você percebe como ajudar aquela pessoa. Tá bom? Obrigado, boa semana.